antes de tudo, a gente precisa entender o que é uma rótula. Então, aqui a gente vai começar a falar sobre estabilidade. Uma rótula é uma ligação que permite o giro. Basicamente é isso. O nó rígido é uma ligação que não permite o giro. Isso é fundamental para pensar a estrutura de madeira, porque se a gente tiver um pórtico totalmente articulado, por definição é instável, diferente de um pórtico que tem nós rígidos, engastado no solo. Por que isso é importante? Porque a nossa compreensão das estruturas, ela, em geral, parte do concreto, que é o material que a gente tem mais acesso na universidade, também no dia a dia da construção. E o concreto é um material que permite uma certa adaptação à forma e permite, na verdade, ele quase impõe que os nós sejam rígidos. É mais difícil você fazer um nó articulado em concreto. Então, a gente está acostumado a trabalhar com estruturas que são muito estáveis, na verdade. Porque, por exemplo, esse edifício aqui, ele não parece ter contraventamentos. Ele tem uma série de pilares e vigas, mas ele está estável aí. Isso acontece justamente pelo fato dos nós serem rígidos. Então, por exemplo, se a gente estudar uma estrutura em concreto, um pórtico clássico, essa estrutura do Lelé, a gente vê que não existe um contraventamento, né? A estrutura, ela é uma estrutura super rígida em todas as direções, dá para ver pelo tamanho do pilar que isso aqui não vai sair daí de jeito nenhum, né? Então, imagina um pórtico, a gente tem engaste, aqui eu tenho um nó rígido e um nó rígido, então é totalmente engastado. Então, por exemplo, se eu pegar uma estrutura que já tem uma articulação, duas articulações, o vão do MUB é uma estrutura em concreto, mas a gente vê que aqui tem uma rótula, porque essa conexão permite o giro aqui da viga, né? Isso aqui é colocado intencionalmente, não é natural para o concreto, que é diferente da madeira. Já no aço, as conexões são, em geral, rígidas, mas elas podem ser articuladas mais facilmente. Depende muito do tamanho da conexão, de como ela é pensada. Mas o que importa é que, se você conceber uma estrutura em aço sem contraventamentos, ou sem pensar na estabilidade, ela provavelmente pode ser executada daquela forma, porque ela pode ser toda porticada, as vigas podem ser todas soldadas e etc. Mas também queria olhar para vocês essa estrutura do MS para a gente começar a entender também, dentro do repertório do ácido concreto, onde estão rótulos e onde estão engastes nas conexões. Então, por exemplo, aqui, com certeza é uma rótula, porque eu tenho uma peça, parafusos em só uma direção, eu tenho uma peça que pode girar, né? Ela claramente ela não tem uma grande resistência ao giro. Em compensação, essa conexão aqui, ó, é uma conexão que provavelmente passa momento bastante, porque ela tem as duas almas, e aí aqui a gente pode passar um binário, né, de ou tração e compressão, etc., né? E esses montes de parafusos aqui e aqui fazem essa garantia. Então, é muito fácil no aço e no concreto poder jogar com articulações e nós rígidos. Já na madeira, como a gente trabalha com peças mesmo que tem uma certa fragilidade por conta da questão da fibra, é impossível soldar a madeira. Até estão desenvolvendo tecnologias em que eu acho que isso vai ser possível um dia com epóxi, mas a princípio o que importa é que nas estruturas correntes a gente tem nós que são sempre ou 90% das vezes articulados. Então, por exemplo, essa conexão aqui, a gente consegue ver, imaginar que se houvesse uma força puxando essa mão francesa para o lado, ela giraria facilmente. Isso acontece a mesma coisa nessas conexões aqui todas, as peças elas facilmente se acomodam. Então, quando a gente bota uma carga e essa carga impõe algum movimento nessa peça, ela se acomoda, porque a madeira também tem uma certa maleabilidade, né? Fora as questões das conexões que são puramente feitas pelo contato, existem também as conexões parafusadas, né? Então, elas são conexões também articuladas, em quase 100% dos casos. Existem também as conexões pinadas, que são feitas com chapas de aço. Então, por exemplo, eu tenho uma conexão aqui, não sei se vocês conseguem me ver. Isso é uma conexão de pilar com uma chapa de aço. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é um pino que entra aqui na madeira
E quando essa madeira deforma, esse pino também vai se acomodar aqui, ele dobra um pouco. Então, é uma conexão que tem uma resistência, mas também tem uma certa semi-rigidez, né? Na verdade, ela é uma conexão mais articulada do que rígida. Então, não dá para contar com isso para segurar a casa de pé, entre aspas.